Muito bem, mais uma vez, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe poderosamente nesta oportunidade que temos, mais uma vez, e nos reunirmos em seu nome, para que a sua palavra seja apresentada, seja engrandecida mais uma vez. Registrando aqui conosco a presença do Luiz, o Luiz Gustavo está conosco, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Já faz um tempo que nós não nos falamos, eu e o Luiz, há um tempinho já, falamos pouco tempo, mas seja muito bem-vindo, Luiz, é uma grande honra ter você aqui conosco. Que Deus o abençoe grandemente. Registrando a presença da Cíntia também, está conosco. Cíntia Carvalho, é a tua irmã, Simone? É isso ou não? Ou é apenas um nome parecido? É, É Júnior, é minha mesmo. É a Cíntia? Ok, muito bem, Cíntia. Muito bem, seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la você aqui. Eu vi o nome Cíntia Carvalho, eu pensei, deve ser a irmã da Simone e do Silvânio. Seja muito bem-vinda. Todos sejam muito bem-vindos. A Daiane está aqui conosco também hoje, acompanhando, tentando acompanhar. Então, esse pré-existência, esse é o nosso tema de hoje, pré-existência. O Wendel também está conosco, seja muito bem-vindo, Wendel. Que Deus te abençoe ricamente. Pré-existência. O que é que essa doutrina fala? O que é que essa doutrina diz? Você já parou para pensar nisso? Pré-existência. Ela basicamente fala de uma coisa. Ela diz, a teoria, que na verdade, a doutrina também, tem pessoas que creem nela, fala que o ser humano possuía uma existência prévia com Deus em um mundo espiritual, num estado etéreo antes da fundação do mundo físico. Ponto. É isso aí, basicamente, o que a doutrina da pré-existência fala. O ser humano, antes de encarnar, ou seja, antes de nascer aqui na Terra, vir lá para o ventre da sua mãe, você antes já existia com Deus no mundo espiritual, com um corpo espiritual, com consciência, com mente, desejo e vontade, entendimento espiritual, antes de você vir para esse mundo. Então, esse mundo espiritual já existia e nós já existimos lá como espírito, com Deus. Deus é espírito, nós também somos espírito, estávamos ali com Deus. E a nossa verdadeira identidade é que nós somos, na verdade, um espírito, mas que somos revestidos de carne. Então, aqui existe uma dicotomia muito clara entre carne e espírito. Nós somos, antes de termos um corpo físico, nós tínhamos um corpo espiritual. Isso quem diz é a doutrina da pré-existência, não é a escritura. Nós vamos ver isso por quê. E, para isso, os defensores da doutrina da pré-existência, eles vão citar, claro, a escritura. Eles vão utilizar textos bíblicos para isso. Sempre vai ser assim. Mas, como sabemos, textos isolados, na maioria das vezes, e textos fora do contexto. Então, eles vão usar isso, né? Não, eu preciso de um espírito de sabedoria. Por exemplo, eu estive vendo aí uma página de um defensor, de um pastor, que defende essa doutrina da pré-existência, e ele dizia assim, né, ele pegava logo um texto lá de Efésios 1, 17, 18, que Paulo diz assim, olha, eu quero que o Deus da glória conceda espírito de sabedoria a vocês e de revelação. Aí ele usa esse texto para dizer assim, olha, irmãos, só com espírito de sabedoria e de revelação, só tendo os olhos iluminados, você pode compreender essa revelação da pré-existência nossa com Deus. Isso é tremendo. Então a pessoa já pensa, então, se eu não compreender, é porque eu não estou com espírito de revelação e de sabedoria. Se eu compreender, se eu começar a compreender, então a pessoa vai fazer uma força, a pessoa já vai direcionar a mente dela para os versos bíblicos que ela vê, da forma como são apresentados, a pessoa procurar encaixar realmente que aquilo tem alguma coisa a ver com pré-existência. Porque isso quer dizer que a pessoa tem espírito de sabedoria e de revelação. Então, o primeiro ponto que é dito, o homem foi criado primeiramente em espírito. A criação que há no Gênesis, quando nós vamos lá para Gênesis, que diz do princípio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, aquela é a segunda criação. É isso que fica lógico. Porque se o ser humano foi criado em início apenas como espírito, um corpo espiritual, dissociado do seu corpo físico, carnal, o homem foi criado primeiro em espírito. É a primeira alegação que é dita pelos defensores da doutrina da pré-existência. O homem foi criado primeiro em espírito. Agora a pergunta é, onde é que eu encontro? Onde que eu vou encontrar isso na escritura?
É muito simples eu chegar aqui, alguém chegar e dizer qualquer coisa, alegar qualquer coisa, fazer qualquer asseveração, dizer qualquer coisa. Agora, você apresentar isso com um contexto bíblico, não apenas em um texto isolado ou num texto fora do seu contexto, é fácil também. Agora, onde é que você vai encontrar, antes da criação de Adão, que é a palavra lá para homem, que Deus sopra lá na narina dele, sopra, é um sopro, é um racha, é um vento. E aquele sopro, unindo com o material lá do barro, faz ele um ser vivente. Onde é que eu encontro, antes desse ponto no Gênesis, que já existia um espírito desencarnado de Adão? Eu não encontro. Então, a primeira alegação é absolutamente destituída de fundamento. O homem não foi criado primeiro em espírito. Eu não encontro um verso bíblico que me diga isso. Agora, você vai encontrar versos bíblicos tirados de contexto. E é o que nós vamos ver agora. Algumas coisas agora. Onde está esse texto bíblico? Onde está o assim diz o Senhor? Não há. Não há. Se não há, eu estou tratando aqui apenas de uma especulação, mais do que uma especulação. Mas não podemos especular nesse campo. Eu estou tratando aqui de uma doutrina de homens. Nós vamos ver por quê. Então eles dizem, né, que quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né, Deus é espírito, então Deus estava criando o homem espírito. Mas espera aí, Deus aqui está falando no processo da criação no sexto dia. Você não vê aqui que esse texto, Gênesis 1, 26, 27, ele está translocado, ele está tirado aqui para uma situação de uma vivência etérea nos céus. Então você vai ter muito disso. Se você for estudar esse assunto de pré-existência, você vai ver que tem muitos textos tirados de contexto. Gênesis 1, 26, 27 é o primeiro. Deus disse, façamos o homem nossa imagem e semelhança, certo? No sexto dia. Mas eles dizem que esse texto aqui, na verdade, se refere ao homem sendo criado em espírito no céu. Pergunta, novamente, onde isso está na Escritura? Qual o texto que mostra isso? É simplesmente suposição. Não está. Não está. Não tem. Não tem na Escritura. É simplesmente mais uma suposição. Então, esse texto aqui, Gênesis 1, 26 e 27, em momento algum ele diz que o homem foi criado em espírito nos céus. Alguém acha aqui, falando em céu, alguém me mostra aqui em Gênesis 1, algum momento que Deus está se referindo a uma criação espiritual? Pelo contrário. Pelo contrário. É o sopro, esse sopro que você tem, que você respira aí, o oxigênio, o gás carbônico que você espera, é isso. Isso aí, na sua maquinária humana, vamos dizer assim, desse ser elétrico, sim, que é o ser humano, que emite som, que emite sinais, que tem sinapses do pensamento do cérebro, isso é um ser vivente. Agora, Gênesis 1, 26, 27 não está falando que o homem foi criado no céu, em espírito. Pelo contrário, Deus sopra nas suas narinas e então o homem passa a ser um ser vivente a partir desse instante. É a partir do instante que há a junção do fôlego de vida que vem do Criador com aquele bonequinho de barro que está lá no Jardim do Éden, que o homem se torna um ser vivente. Então, como é que eu posso alegar e dizer que existe um espírito, um ser vivente espiritual nos céus, que já existia antes desse momento de Gênesis 1, 26 e 27? Não tem fundamento. Outro texto que é utilizado pelos defensores da doutrina da preexistência é Filipenses 3:20. Olha só que deslocamento aqui. É impressionante. Filipenses 3:20, eles dizem assim, olha, Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. Não é isso? Filipenses 3:20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor. Sabe o que eles dizem? Olha, sabe por que a sua pátria está no céu? Está no céu é o sentido, é porque você nasceu lá. Você nasceu lá no céu, por isso que a sua pátria está no céu. Que coisa louca isso aqui. Quer dizer, o meu espírito foi criado no céu, porque a Escritura diz, Paulo diz em Filipenses 3:20, que a minha pátria está no céu. Que coisa. Quer dizer, como é que você pode esquecer de João 14? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, então vou preparar-vos lugar. A casa é de meu pai. A casa e a pátria é a mesma coisa. A casa que Cristo fala em João 14 e a pátria que Paulo se refere em Filipenses 3:20 se refere ao mesmo lugar. Agora, por causa disso que a minha pátria está no céu, está dizendo que eu nasci lá, pelo contrário. Paulo está se referindo aqui à recompensa dos santos, a nova Jerusalém que desce dos céus,
que o Apocalipse apresenta. Não tem nada a ver, isso aqui não tem referência alguma, nem direta, que isso aqui está longe. Milhares de quilômetros dizer que por causa disso, Paulo está falando que você foi um espírito criado nos céus. Sem lógica. Essa é uma conclusão ilógica. A pátria está nos céus. Não quer dizer que você nasceu nos céus. Outro texto que é utilizado pelos defensores da pré-existência é aquele texto de Jó. Jó capítulo 38, versos 3 e 4. Olha só que coisa interessante vai ser isso aqui. Em Jó 38, versos 3 e 4, Deus está apresentando-se a Jó. Veja só, vamos lá para Jó 38. Interessante isso. Jó capítulo 38. Eu chego em Jó 38, veja só, o livro inteiro de Jó, escrito, né, por Moisés, é o que se crê, a grande maioria, ele é uma batalha entre a dúvida e a esperança. O livro inteiro. Entre a dúvida e a esperança de alguém que não sabia porque estava acontecendo aquilo com ele, não podia culpar a Deus porque Deus é justo, ele não entendia, e os amigos que não entendiam, mas culpavam ele. No final, Deus vai e se apresenta para Jó. Quando Deus se apresenta para Jó, Deus não faz questão de explicar o porquê que aquelas coisas estavam acontecendo com Jó. Aquilo estava muito além do entendimento de Jó naquele momento. Hoje nós entendemos. Jó não sabia que havia tido um concílio celestial, os seres celestiais, os Binai Elohim, os filhos de Deus, que é a mesma expressão hebraica utilizada lá em Gênesis 6, para diferenciar filhos de Deus das filhos dos homens, tiveram esse concílio, e então ali é feito aquele teste. Jó é fiel ou não? Por que Jó é fiel? E Deus aceita. Deus já sabia de tudo, Deus sabe todas as coisas, mas Deus aceita aquela invocação, vamos dizer, o desafio do inimigo. No final, a partir daqui de Jó 38, diz que Deus aparece no meio do redemoinho, e ele começa a responder a Jó. Veja só, que todo o capítulo 38 e 39, o que Deus está querendo dizer para Jó é o seguinte: Jó, eu tenho meus desígnios, mas você não conhece. Por exemplo, verso 2, Jó 38, verso 2, Deus diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Jó, você não entende. Então, todo o capítulo 38, capítulo 39, Deus está tratando de mostrar a Jó que ele não entende o que aconteceu e que também Deus não vai dizer para ele no momento, que ele precisa confiar, manter a fé que ele vinha mantendo em Deus até aquele momento. Tudo bem? Ok. Mas quando os defensores da doutrina da pré-existência vão procurar em Jó capítulo 38, algo para defender a sua crença numa pré-existência, o que é que eles vão dizer? Eles vão pegar o texto de Jó 38, versos 3 e 4, quando Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. O tempo todo, nesta alegórica manifestação de sabedoria e de glória e de entendimento de Deus para Jó, do homem diante do Criador, ele sempre vai querer mostrar a Jó que ele não possui entendimento, ele não sabe, ele não pode responder. Tudo bem? Quando chega no verso 7, o que é que eles fazem? Eles pegam aquele texto lá da criação, Jó verso 7, capítulo 7, né? Capítulo 38, aliás, verso 7. Quando Deus, então, diz assim, que ele está criando, você vai ver isso aqui no verso 7, você vai entender melhor no verso 6. No verso 6 diz assim, ele começa a falar da criação, dos fundamentos da terra, a partir do verso 4, né? Onde estavas você quando eu lançava os fundamentos da terra? Me diga se você tem entendimento. Claro que Jó não sabia, ele não estava em lugar nenhum, nem existia. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, veja, é muito simples, pelo próprio contexto de Jó, entender que as perguntas que o Criador lança para Jó, a resposta de Jó é um sonoro não para todas elas. Onde é que você estava? Ele não estava. Ele simplesmente não existia. Sobre o que estão fundadas as bases, a pedra angular, verso 6? Jó não sabe, Jó não existia. Agora, eles chegam no verso 7, os defensores da doutrina aqui da pré-existência, e quando Deus fala aqui no verso 7, sobre as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam. Quando? Quando Deus estava lançando os fundamentos da terra. Então Deus está dizendo, quando ele estava fazendo isso, lançando os fundamentos da terra, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. E nós sabemos que as estrelas da alva aqui são os seres celestiais, os mensageiros, os anjos. Agora, sabe o que é que eles fazem? Eles dizem o seguinte: as estrelas da alva aqui são os anjos cantando e rejubilavam
todos os filhos de Deus. Sabe o que esse pessoal faz? Eles dizem que filhos de Deus aqui somos nós. Olha só que coisa. Somos nós. Então, nós estávamos juntos com os anjos quando Deus estava lançando os fundamentos da terra em espírito. Olha só que viagem aqui. Os anjos são as estrelas da alva. E quando aqui se refere a filhos de Deus, está se referindo às almas daqueles que não haviam ainda encarnado, mas que iriam encarnar. É interessante isso aqui. Sabe por que é interessante? Porque, veja só, a palavra utilizada aqui no hebraico para filhos de Deus, como eu já falei agora há pouco, né, é o Ben Elohim. É a mesma palavra, é utilizada aqui em Jó e utilizada em Gênesis. Em Gênesis apenas. E lá em Gênesis, ela se refere lá para aquela questão dos filhos de Deus que viram as filhas dos homens. E nós sabemos que ali eram seres celestiais. Outro ponto também, as estrelas da alva e rejubilavam todos os filhos de Deus. Está falando aqui sobre dois sujeitos? Estrelas da alva, um, filhos de Deus, outros? É sobre dois tipos de pessoas? Não. Sabe por que não? Vejam só. Por que não? Eles dizem que isso aqui, a fala, né, tá pré-existência, né? E ele está dizendo para Deus, olha, Jó, verso 21, eles usam o verso 21 também. Jó, você sabe, porque nesse tempo você era nascido. Olha, vamos para o verso 21. Vamos para o verso 21. No verso 21, é impressionante isso aqui. A ironia, quando Deus fala, você sabe, porque você era nascido, é grande o número dos seus dias. Será que eles não conseguem entender aqui a retórica, o que Deus está dizendo para Jó? Tudo bem, né? Ok, vamos continuar. Então eles dizem assim, no corpo você tem uma idade, 30 anos, 20 anos, 40 anos, mas no espírito você foi escolhido antes da fundação do mundo. Aí usam lá Jeremias 1,5, usam o texto lá de Efésios, e usam Romanos 8,29. Lembra que a gente falou no início, que é basicamente uma outra face da doutrina da predestinação calvinista? Então, eles vão usar os mesmos textos. Romanos 8,29, que nós vimos esses dias, eles vão usar também. Aquele texto que diz que Deus nos conheceu de antemão. Olha, se ele conheceu você de antemão, então ele conheceu você lá no mundo espiritual, na pátria dos céus. Aí Deus criou o espírito, depois revestiu de carne, aí depois o homem se tornou uma alma vivente. Aí o primeiro espírito que teve um corpo foi Adão. Sabe o que é isso? É só uma viagem. A palavra não apoia esse tipo de coisa. Não apoia. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Isso é mais bem verdade. Sabe por quê? Está utilizando textos isolados. São textos isolados. O que é que eu vejo aqui em Jó, capítulo... Qual é o capítulo, pessoal? Jó, capítulo 38, versículo 7. Sabe qual é o nome disso aqui? Isso é um estilo literário, hebraico, poético, que você vai ver tanto no livro de Jó quanto nos Salmos e alguns trechos dos profetas. Isso aqui se chama tropologia. Tudo bem? O nome que é dado a esse estilo literário é tropologia. O que é tropologia? Dentro da tropologia, isso aqui é bastante usado nas escrituras, nos livros poéticos, Salmos, Jó, Profetas, Isaías. Você vai ter figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas são divididas em 4 grupos. E dentro da escritura você vai encontrar os 4 grupos, sim. Você tem figuras de som, você tem figuras de palavra, você tem figuras de construção e também tem figuras de pensamento dentro da tropologia. Tudo bem? Figuras de som, por exemplo. Você tem aquilo que você estuda em português, você tem a onomatopeia. O que é onomatopeia? É imitar sons, não é isso? Por exemplo, Jó 9:26, você tem uma onomatopeia. Jó 9:26. Então vem aqui comigo em Jó capítulo 9, verso 26. Eu chego aqui em Jó 9, verso 26, eu tenho a onomatopeia. Está aqui assim, ó. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Você tem uma onomatopeia. Jeremias 10, 1-10. Você também tem uma onomatopeia. Salmo 114, 5. Vamos para os Salmos. Salmo 114, versículo 5. Diz assim: Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Veja, o mar não foge. Mas veja, dentro do contexto aqui, veja, os montes saltaram como carneiros. Você tem outra figura de linguagem. Monte não salta como carneiro. E as colinas como cordeiros do rebanho. Opa, excelente. O verso 4. Pega o verso 4 aqui de Salmo 114, 4, e você vai ver o mesmo estilo
o mesmo estilo poético, o mesmo estilo de linguagem que você encontra lá em Jó 38. Veja, os montes saltaram como cordeiros, como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Veja, montes, colinas, a mesma coisa. Esse é um estilo aqui que é falada a primeira frase, e a outra frase vai ser utilizado um termo similar para dar continuidade. Então, você usa um termo, você repete aquele mesmo sentido, o mesmo termo, mas com a palavra semelhante, uma palavra sinônima. Você está vendo aqui agora em Salmo 114, 4. Monte e colina, ele está fazendo uma referência dupla aqui. Monte salta como carneiro, colina como cordeiro do rebanho. A mesma coisa, só que está havendo aqui uma ênfase de repetição. Uma ênfase de repetição. Tudo bem? Então, isso aqui é uma tropologia nas escrituras. Você tem também uma paranomásia. Paranomásia, por exemplo, o que é isso? É um trocadilho. Paranomásia. Onde é que eu tenho isso? Mateus 8:22, um exemplo. Mateus 8:22 diz assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos. É um trocadilho. Jesus falou isso aqui, quando aquele jovem chegou para ele e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai, né? Que morreu. E ele disse: não, não, deixa os mortos sepultar os seus mortos. É uma paranomásia, é um trocadilho. Jesus falou. Você também tem figuras de palavras. Figuras de palavras. Tem a metáfora. A gente sabe o que é a metáfora, né? Quando eu digo, meu pensamento é um rio. Meu pensamento não é um rio, meu pensamento é um pensamento, mas eu digo que meu pensamento é fluido, é um rio. Isso é uma metáfora. Se eu digo, você é como um leão, você não é um leão, você é um ser humano, mas eu estou querendo usar aqui uma metáfora para dizer que você é corajoso. E tem também metáfora na escritura, tem alguns versos com metáforas, você tem vários, Gênesis 49, 9, Isaías 10, 46 e 40, Jeremias 56 e outros mais aqui que eu posso mostrar para os irmãos. Salmo, 1 Pedro 24, João 10, 7 e 9. Por exemplo, quando Cristo diz, eu sou o pão da vida. Tudo bem? Então, agora, nesse caso aqui, no caso específico que nós estamos tratando, o caso de Jó, quando ele fala com Jó, né, ele quer dizer, nossa, todos os filhos de Deus jubilavam, está se referindo a nós. Nossa, o que é isso? Eu tenho aqui o chamado paralelismo. Paralelismo. É um estilo literário, isso, Cris, Cristão Santo Palmeira. O estilo literário do paralelismo é que ele busca reiteração, é o que a gente viu no Salmo agora há pouco. É quando você usa certas palavras ali, repete as palavras, para formar um estilo literário, o que é isso? Travou minha... Literário. Paralelismo. Em português se chama também, é como se fosse uma anáfora. É uma figura de repetição. Você está repetindo a mesma palavra para dar uma ênfase naquela mensagem. Exemplo, um texto de Deuteronômio 32:10. Vamos lá, Deuteronômio 32:10, você tem uma figura do paralelismo, você tem uma anáfora, você tem algo bastante semelhante ao que acontece lá em Jó. Deuteronômio 32:10 diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário. Veja, terra deserta e ermo solitário, basicamente estão dando ênfase à mesma coisa. Terra deserta, deserta, ermo, solitário, solitário, deserto e solitário. Então isso aqui é paralelismo. Aqui você está tendo a palavra hebraica aqui, o torru, que é aquela mesma palavra utilizada lá no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então, quando você vai, por exemplo, agora, para o Salmo 19:1, mais um exemplo, Salmo 19:1, você vai ver a mesma coisa que acontece em Jó. Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O escritor bíblico aqui, ele podia ter dito assim: os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Não podia dizer assim? Podia. Mas o estilo literário aqui é para dar ênfase. Você vê que céus e firmamento são palavras sinônimas. Quer dizer a mesma coisa. Mas aqui ele faz questão de separar aqui os sujeitos, para dar ênfase na mensagem. Céus proclamam a glória de Deus, céus. E o firmamento. Não é porque tem essa conjunção aqui, o i, que está falando de outra coisa. E o firmamento, que é o céu também, ninguém vai negar, dizer que não é, anuncia as obras das suas mãos. Tudo bem? Agora compare com Jó. Você vai no verso 7 e vai ver, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e você entende que as estrelas da alva aqui são os anjos. Você vai lá para Isaías, Ezequiel,
onde Satanás diz que acima das estrelas de Deus ele ia colocar o trono dele. As estrelas são os anjos. E você, então, vai para Gênesis 6, você vai para aqui também para o concílio celestial, em Jó capítulo 2, ali capítulo 1, e você vai ver que é a mesma palavra usada. Rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, não tem nada a ver essa história de dizer que aqui no verso 7 de Jó, capítulo 38, os filhos de Deus eram seres humanos que não tinham alma, aliás, que não tinham corpo, não tinham corpo físico, que estavam lá na pré-existência do lado de Deus, e na hora que estavam lançando os fundamentos da terra, estavam cantando com Deus. Não tem sentido. É nisso que essas pessoas usam texto desse fora do contexto. Então, as pessoas, às vezes, que estão tendo o primeiro contato com a palavra de Deus, que estão saindo do sistema religioso ali, e está vendo que estava dentro de um sistema cheio de erros, de enganos, aí vê a pessoa falando uma coisa dessa ali no YouTube, da internet, começa a juntar uns termos estranhos que nunca vou falar sobre isso, a Terra, a coisa magnética, é bonito, interessante, aí o cara vai e mete uma história dessa aqui. A pessoa não tem, às vezes, um entendimento completo ali, bíblico, da Escritura, vai e cai numa coisa dessa. E começa a pensar que tinha um corpo de pré-existência no etéreo, e depois veio e encarnou na Terra. Não é isso que a palavra diz? Não, mas não é reencarnação. Claro que não é reencarnação, mas é uma encarnação que leva para o espiritismo. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso aqui. Então, fica claro aqui. Eles dizem assim, ó, cada pessoa, no tempo determinado de Deus, participa da carne e sangue. Há tempo de nascer e morrer. A pessoa vai e nasce. Eles vão citar também outro texto de Jó, o texto lá de Jó 11, 12. Jó, capítulo 10, verso 11 e 12. Quando Jó diz, de pele e de carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste, vida me concedeste. Mas é claro, só que eles dizem aqui o seguinte, eu era um espírito, veja, Jó não está falando isso aqui. Jó não está falando. Por isso, o cuidado que nós devemos ter de não ultrapassar o que está na palavra. Por isso que em Apocalipse diz lá, se você ultrapassar o que está escrito aqui, Deus vai aumentar as tuas pragas. Se você diminuir, Deus vai tirar a tua parte da árvore da vida. Não se brinca com a palavra de Deus. Não se aumenta, nem se diminui da palavra de Deus. E hoje estão fazendo muito disso. Você não está vendo Jó dizendo aqui que tem um espírito dele e Deus de repente foi e deu um osso para ele, um tendão, e colocou ele aqui na terra. Pode ler o capítulo 10 inteiro, Jó não fala disso. Essa é uma permissão de Deus quando há vida. Mas ninguém aqui está no estado de preexistência. O espírito da pessoa é revestido de carne, de pele, de ossos. Então, outro texto que é utilizado também, nossa, é muita coisa, é muita viagem, é 2 Coríntios 4,16, quando Paulo diz assim, o nosso homem interior se corrompa, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia em dia. Então, o que é que eles estão falando aqui? Olha, você tem um homem interior e você tem um homem exterior. O homem exterior é o seu corpo de carne. Ele pode se corromper, é um corpo frágil, vai passando o tempo, você vai ali, o seu corpo se corrompendo, porque carne é pecador, mas o seu homem interior se renova. Então, na mente deles, dessas pessoas que defendem isso, o que é o homem interior? É uma alma. É uma entidade separada do seu corpo e ele está se renovando, é um espírito. Quando Paulo, na verdade, aqui não está falando nada disso. Paulo está falando do seu homem interior, do seu ser espiritual, da sua nova criatura, que foi formada em Cristo. No dia em que você recebe a graça da salvação e você é transformado, você é uma nova criatura. Paulo mesmo diz, eis se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não é uma nova criatura, você não tem um ser interior, porque você caiu lá da pré-existência e veio com um corpo carnal. Não é isso que a palavra diz, não é isso que Paulo diz. Mais uma vez, um texto tirado do contexto, se vindo de pretexto para apoiar uma doutrina antibíblica. Então é só confusão. Aqui a pessoa não está sabendo diferenciar o homem carnal pecaminoso, nem o corpo físico, a natureza pecaminosa da espiritual. Que Cristo fala lá em João capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos, você tem de nascer de novo. Então, imagina, o que será que Cristo pensa quando vê essas pessoas falando desse tipo de coisa? Ele disse para Nicodemos, peraí, você é mestre em Israel e não entende isso? Quando Nicodemos veio com essa história de voltar para a barriga da mãe?
Então eles vão dizer, não, a carne, o homem exterior é temporário, o espírito tem a vida eterna. Olha, já começa aqui a complicar. Isso aqui são as anotações que eu fiz do que esse pessoal fala, que defende isso aqui. O espírito tem a vida eterna, foi criado no céu. Já é uma mentira isso aqui. É uma mentira das sérias, das brabas. Porque quem disse isso, que você não morre, que você tem vida eterna, foi Satanás, quando foi tentar Adão e Eva lá no jardim. A gente não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer. Quando nós vamos para Gênesis, então tudo que diga que você tem uma vida eterna, toda doutrina que diz que a sua alma é imortal, sabe? Ela tem início aqui, em Gênesis. Você vai ver aqui em Gênesis que a serpente chega, Gênesis capítulo 3, e diz para a mulher, você não pode comer, a gente já sabe a história, né? Agora o que é interessante é o verso 4. Quando a mulher diz, nós vamos morrer, Deus disse que se nós desobedecermos, nós vamos morrer. E o que é que o diabo diz ali pela serpente? É certo que não morrereis. Se o diabo está dizendo aqui que você não morre, o diabo está dizendo que a sua alma é imortal. Então, essa doutrina da imortalidade da alma, ela tem um criador, ela tem um professor que simplesmente se esconde hoje através aí de outras capas e passa essa ideia equivocada para a cabeça das pessoas. Porque o primeiro que disse isso, que a alma não morre, foi a serpente lá no jardim. Então, quando alguém chega para dizer, não, a sua alma é imortal, sua alma já existia lá na pré-existência etérea, quando você morre, ela volta para lá de novo, se você fez o bem. Isso aqui está uma mistura de espiritismo. A verdade é essa. Porque os espíritas creem que você está num mundo de provas aqui. E aí eles falam até de um planeta chupando, chamado Ecólogos, para outros. Tem os que falam que é Nibiru, que diz que também faz parte disso, que vai vir, vai fazer uma higienização, as palavras que dizem. Quem não estiver preparado vai para um planeta lá, esqueci o nome, fica lá um tempo, nas provações lá, ou nasce de novo, mas vai até... Bem, esse pessoal estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo a mesma coisa, mas com a linguagem adaptada para se pegar ali, né, dentro de um contexto cristão. Então, quando você diz isso, que a alma não morre, foi criada no céu, e aí Adão se revestiu, Adão matou isso aqui, por aí, né, de forma alguma. Então, ele diz, olha, você tem de entender isso, é por revelação, que o seu espírito preexistiu com Deus no céu. Nossa, e vamos usar vários textos, Gênesis, Jó, Hebreus 2, né? Paulo diz que não alcançou a perfeição, mas está correndo atrás da perfeição, o homem exterior, então, por aí vai. Agora, vejam só, quem vinha falando disso, essa doutrina aqui da pré-existência, você também tem ela dentro do seio mórmon. Sabiam disso? Os mórmons têm também uma doutrina da pré-existência. Interessante que as pessoas que pregam essa doutrina da pré-existência, eles não vão querer fazer nenhuma ligação com o mormonismo. Eles não vão querer fazer ligação com os mormons. Não, aqui é outra coisa diferente e tal. Mas no final das contas, é a mesma caixa que vai encaixar todo mundo lá nessa história. Vejam só, o mormonismo diz assim, que a pré-existência é um lugar onde Deus criou os espíritos. Uns mais valentes e nobres e outros nem tanto. Você tem lá um livro lá de Abraão, deles, no capítulo 3, que eles dizem assim, o Senhor mostrou a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas, havia nobres e grandes. Resumindo, era o lugar onde todo mundo vivia, antes de vir para a Terra, como filhos espirituais de Deus. Agora, vejam só o que eles dizem, os mormons. O que aconteceu na pré-existência? O que aconteceu? É uma coisa que você, assistindo os vídeos no YouTube, desse pessoal agora que defendem a pré-existência, eles parecem que não querem tocar nesse assunto. Ok? Eles parecem que não querem. Eles simplesmente dão uma pincelada assim e tal. Você foi bom, papai veio para a Terra, depois você volta para lá. Eles não querem tocar o que foi que aconteceu. Eles não dizem por que a pessoa vem para cá, o que motivou alguém vir, por que alguém não volta. Eles não vão dizer. Mas na doutrina dos mormons, eles dizem. Você vai entender agora. Eles dizem assim, que Deus fez um grande conselho na pré-existência. Olha que coisa bonita. Para apresentar um plano. Aí eles dizem assim, o Pai Celestial convoca um conselho, apresenta um plano para o nosso progresso. Olha só, isso aqui está no aquele ensinamento dos presidentes da igreja, Joseph Smith, página 218, por aí. O que aconteceu? Aí ele ensina o plano da salvação, isso é os mormons quem diz. Aí eles aprenderam, os espíritos da pré-existência, que eles tinham de seguir esse plano, o plano que foi apresentado, ia receber um corpo também.
teria poder no céu e na terra, e se tornaria pais celestiais, ia ter filhos espirituais como Deus. E Deus iria providenciar uma terra para nós. Para nós quem? Os espíritos lá, da pré-existência, onde eles seriam provados. Olha, está muito parecido aqui com o espiritismo esse negócio. Ou será que a gente não consegue ver aqui? Está muito parecido, né? Você vem para a Terra para ser provado. Aí continua. Um véu ia cobrir nossa memória. O que é um véu? E esqueceríamos nosso lar. Quer dizer, você ia nascer aqui na Terra e você não ia lembrar de nada. Olha que coisa interessante, rapaz. Você não ia lembrar de nada. É por isso que você não lembra, né? Do jeito que uma criança não lembra. Quando você é criança, você não lembra. Você também vem aqui para a Terra e você veio de lá. Você não ia lembrar nada disso. De conselho, de plano de salvação e tal. Você não ia lembrar. Por quê? Para que você pudesse exercer o seu livre-arbítrio aqui de escolher o bem ou o mal, sem ser influenciado pelas lembranças lá que você convivia com o Pai Celestial na pré-existência. Olha que conversa. Olha que conversa isso aqui. Isso é doutrina mormon. Você vai pegar esse pessoal aí que fala no YouTube de pré-existência, eles não vão dizer isso aqui. Eles não vão. Pelo menos os 2 vídeos que eu assisti, pulou isso aqui. Aqui você entende o que aconteceu. Agora continuando. O que é que ocorreu? Tinha lá também um espírito chamado Satanás. Satanás, o que é que ele faz? Um dos espíritos presentes ali no conselho, ele conheceu o plano. E aí ele foi rejeitado. Ele queria ser o unigênito de Deus. Aí ele se rebelou e foi expulso. Olha só que coisa. Então Satanás aqui é colocado como se fosse um filho de Deus, tentando colocá-lo num pé de igualdade com Cristo. Olha só que coisa. Que coisa. Não é? Então os que aceitam esse plano, ou seja, o seu primeiro estado, vieram para a Terra cumprir esse plano. O pessoal da pré-existência. Então eles vão guardar o estado lá que eles tinham, né? E aqueles que não guardarem não terão a glória do reino lá do primeiro estado. Agora vamos ver os erros dessa coisa toda aqui. Cristo. O que é que diz a Escritura? Cristo estava com Deus. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era divino. Essa é a tradução correta de João 1. Então, ele estava com o Pai. Ele é gerado pelo Pai. João 3,16. Deus enviou seu Filho unigênito. É o que Jesus diz, não sou eu. Unigênito. Então, eu acredito no que ele fala, não no que os outros falam por aí. Filho unigênito de Deus estava com o Pai. Agora, no plano da salvação mormon, que é a base para essa história da pré-existência, Cristo era só mais um espírito criado por Deus, e aí ele se apresentou para ser o cabeça do plano da salvação. É quando Deus diz, né, lá, quem que eu envio? Ele diz então que um semelhante ao Filho do Homem diz, eu estou aqui, me envie. E outro respondeu, eu também estou aqui. E o Senhor disse, enviarei o primeiro. Então, o que é que diz no plano de salvação dos mormons, da pré-existência? Jesus Cristo se apresentou, Satanás também se ofereceu para fazer o papel de Cristo. Dizendo o quê? Que os dois são semelhantes. Aí Deus foi e escolheu Cristo. Olha, o que é isso aqui? Heresia. Simples. Heresia. Falsa doutrina. É só isso. Então coloca Cristo e Satanás como sendo 2 anjos nobres na pré-existência, sendo irmãos. E todos nós ali lá na pré-existência também. E aí a gente vem para a Terra, sem lembrar de nada, né? De pré-existência, para nascer aqui e para escolher qual é o caminho que vai seguir para depois voltar para lá. Olha só que coisa. Isso tem base na Escritura? Claro que não. A palavra diz que Deus enviou o seu único filho, João 3,16. E Cristo é o filho gerado do Pai. E nós somos filhos criados. É diferente. Cristo é o filho gerado, nós somos filhos criados. Ele veio para salvar. Cristo não veio para ser salvo. Ele não precisava ser salvo, ele veio para salvar. João 1,14. Então dizer que Cristo era apenas o Espírito e precisava também vir à Terra para ganhar um corpo, meu irmão, é isso. Isso não é doutrina de Deus. Isso é uma confusão. Romanos 8, 14 e 15 diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É muito claro. Então você tem só confusão aqui. Vai contra a Escritura. Tá? Essa doutrina leva o homem e os anjos na condição de seres iguais, gerados lá, rebaixa Cristo a condição de um ser humano e leva para a pré-existência. Agora, os pregadores de YouTube, que vão falar de pré-existência no YouTube, eles não vão falar disso aqui. Você simplesmente vê um hiato.
você tem a pré-existência, mostra um monte de textos bíblicos, pronto, todo mundo está aqui na Terra, depois volta para lá. Mas isso aqui está bem claro na doutrina mórmon. Tudo bem? Pessoal, nós vamos dar uma parada por aqui. Na sequência, nós vamos ver um pouco sobre a questão da morada de Deus na pré-existência, o que é que eles dizem sobre a morada de Deus da pré-existência, e também sobre essa questão do mal, né? O homem vem para ser provado, para escolher entre o bem e o mal, tem um plano, você vai exercer seu livre-arbítrio, mas provado por quem? Tentado por quem? Satanás não tinha se rebelado ainda. Então você já vê a inconsistência dessa coisa toda. Então, a palavra é muito clara. A palavra é muito clara. Nós vemos o que a palavra diz para nós e a pré-existência, na verdade, não tem pré-existência nenhuma. É só mais uma doutrina de homem, é outra face do calvinismo e que está enganando, infelizmente, muita gente sincera, que vai para a internet, vai procurar aí os professores de YouTube, e as pessoas vão falar sobre essas coisas. Infelizmente, as pessoas, sem, não sei, sem ter um fundamento na escritura, infelizmente, são enganadas. Nós vamos continuar ainda sobre esse tema, ver outros textos mais, mas que Deus nos abençoe, e nós ficamos por aqui, nesse tema, e podemos continuar na próxima. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.